Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Hoje estamos aqui em formato de estreia, portanto, esse vídeo é gravado. Estaremos acompanhando vocês aí no bate-papo. Eu estarei só provavelmente nos 10 primeiros minutos, 15 por aí, e depois a Adriana continua com vocês. Caso surja alguma dúvida, alguma coisa aí mais complicada que vocês coloquem nos comentários, aí a gente responde numa próxima oportunidade. E deixa eu ver aqui, então, né? Já falei, hoje é dia de conversar com a querida Adriana Prado, nossa nutricionista mais famosa aqui, e nós vamos iniciar uma série falando sobre o corpo humano e a nutrição. E essa série vai durar aí algumas lives com vocês, talvez uma ou outra em formato de estreia, mas nós vamos falar sobre os órgãos que nós temos no nosso corpo e como que a nutrição adequada ajuda a mantê-los saudáveis, tá? Lembrar a vocês também para curtir, comentar e compartilhar, que tem sempre que falar isso por aqui, e também para quem não é inscrito, aproveitar para se inscrever, e que aqui na descrição tem os contatos da Adriana, caso você queira agendar uma consulta com ela, e tem também todos os links dos produtos que eu sou afiliada e do novo produto que eu estou representando, que são as videoaulas do livro A Ciência de Ficar Rico, com o Marcos Gravons, que o nome desse projeto é Embaixadores da Prosperidade. Então, é só você dar uma olhadinha embaixo, qualquer coisa, e enviar um e-mail para mim, se estiver interessado. E deixa eu ver, eu acho que é isso, né? Então, já posso chamar a Adri aqui, vamos começar, Adri. Boa noite. Boa noite, Sô. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Um prazer enorme estar aqui. Então, bora nós, Dri, falar dos nossos órgãos. Vamos lá, vamos E, começar por dois deles. então, vamos começar. Por que você achou legal começar pelo coração e pelo pulmão, Dri? Primeiro que são dois órgãos vitais, lembrando que nós estamos no mês de junho, mês dos namorados, então, por que Vamos falar não? do coração. Eu não sei fazer isso, mas tá bom. É assim. É bem complicado. Então, vamos lá. Isso. Odri, quais são, né, vamos começar do começo, do zero, para que as pessoas que não tenham, assim, né, muita informação, ou nunca assim, que foram buscar, né, essa curiosidade, é sobre isso que a gente quer falar com vocês, trazer o mínimo de informação sobre a gente, para a gente entender como eles funcionam. Quais são as funções do coração e do pulmão, Dri? Sim, do coração praticamente é bombear sangue para todo o nosso corpo, né? Então ele é uma bomba muito eficaz. Pra você ter uma ideia, o sangue que o coração bombeia são 70 mil litros por dia. E se a gente pensar que nós temos em média um adulto 5 litros apenas no corpo, 70 mil por dia é uma bela de uma máquina muito eficaz, né? E ela faz esse bombeamento exatamente para levar oxigênio para o nosso corpo, né? Então precisa, é de extrema necessidade vital esse Gente, bombeamento. será que eu fiz as contas erradas? Porque como é que é? São 5 litros que você falou? 5 litros, E ele bombeia 70 mil? 70 mil 70 por mil dia, dividido por 5, 14 mil 14 mil vezes que ele vezes faz a que o passagem do. sangue circula, no corpo, Sim, 14 mil vezes por dia. hum, É muita eficiência. é. Não é? E já o pulmão ele tem a função de captar o oxigênio, a gente chama de assimilação, né? De captação desse oxigênio para oxigenar esse sangue, o sangue que está chegando até ele, que é um sangue sem oxigênio, e retirar o dióxido de carbono. Então, um bombeia e o outro oxigena, sabe? Entendi. E durante a circulação, o que acontece? Durante a circulação, o coração manda para o pulmão o sangue sem oxigênio, que a gente chama de sangue venoso. E o pulmão devolve para o coração o sangue livre de dióxido de carbono e cheio de oxigênio. Então, eles trabalham em harmonia,
sabe? Um certo. depende do bom funcionamento do outro. Uhum. É como se o coração fosse a bomba e o pulmão fosse o filtro. Ele faz a troca do Gasosa. ar bom, ar novo pelo ar sujo. Vai, vamos pôr assim. Exatamente. E aí, como nossas células precisam desse fluxo de oxigênio, de nutrientes que vai ser levado pelo sangue, né? Uhum. Passe é de função primordial esse trabalho em conjunto de ambos os órgãos. Certo, legal. Certo? E o que que acontece, por exemplo, com quem tem problema no pulmão? Como que isso afeta o coração? Como são dois órgãos que trabalham em harmonia, essas doenças respiratórias, né, como rinite, bronquite, sinusite, é, dor de garganta, febre, pneumonia, são típicas agora dessa região, né, do ano, né, são típicas do período em que nós vivemos, outono e inverno, e atende mais da metade da população brasileira. O que que acontece? Podem ser gatilhos para problemas no coração. Problemas pulmonares podem ser gatilhos para problemas no coração. Qual o motivo? Porque elas vão favorecer formação de coágulos, de inflamações, de alteração nesse fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue alterado também pode carregar toxinas para o coração. Então, Entendi. é muito grave quando acontece isso, e essas alterações também, elas podem ser agudas. Pode ser uma alteração crônica, quando a pessoa, por exemplo, tem uma sinusite crônica, ou quando a pessoa tem pneumonias de repetição, né? E pode ser uma alteração aguda na artéria coronária, a artéria coronária é a responsável por irrigar o músculo cardíaco, que uma vez ela estando obstruída, acontece exatamente o infarto. Então, de uma forma aguda. Então, por qualquer problema que acontece no pulmão, atinge ao coração, tá? Uhum. Então, são E eu dois órgãos que estão acredito, eu acredito que o contrário também é verdadeiro, porque se você tem algum problema no coração, o pulmão não consegue fazer as devidas trocas de acordo com trocas. a nossa necessidade. Exatamente. Ocorre muito, né, edema agudo do pulmão, né, que é exatamente isso. Não chega o fluxo de sangue, ele enche de água, de fluidos, de outros tipos de fluidos, porque não está Entendi. chegando a troca entre os dois órgãos. Isso é verdade, é É, verdadeiro. é impressionante como o ser humano é uma máquina perfeita, né? Perfeita, E perfeita. aquela história, as pessoas, quer dizer, né, nem todas, mas uma boa parte das pessoas cuidam do carro, que é uma maravilha, troca peças que desgastam. No carro nós temos essa possibilidade, né? Na casa, cuidam super bem da casa, mas muitas vezes não cuidam bem de si, né? E nós temos uma máquina aqui que, se for feita a manutenção preventiva, que está diretamente ligado com a nutrição, com a atividade física, uma série de coisas que nós já Estilo de conversamos, vida, isso. exatamente, faz com que essa máquina tenha uma vida melhor, mais tranquila. Eu acho assim, ir para embora daqui, todos vamos, mas nós podemos dar uma ajudinha para a gente viver da melhor forma possível até o momento que isso vai acontecer, né? Exatamente. Aí vem o lado da conscientização, né? Isso, Que por um propósito maior, né? Que muitas exatamente. pessoas vivem o aqui e o agora, né? O imediatismo, né? Sem pensar no dia de amanhã, no sentido de que, poxa, eu posso fazer tudo legal hoje, ou a maior parte, porque nós não somos perfeitos, né? Mas para lá na frente eu poder colher esses frutos que eu estou plantando agora, né? E, bom, Exatamente. isso aí é para vocês pensarem, pessoal. Agora vamos É, lá. Quais são as principais doenças do coração, Dri, e como que elas se desenvolvem? sim. Vamos pegar aqui, a primeira é a doença coronariana. Então, elas são doenças dos vasos sanguíneos que vão irrigar o músculo do coração. Então, se acontece algum problema de entupimento, obstrução, nessas doenças, né, nesses vasos sanguíneos, vai ter essa doença nas coronárias.
Tem a doença cerebrovascular, porque como coração e cérebro também estão interligados, porque é um bombeamento de sangue para todas as partes do corpo, também a gente tem que falar do coração e cérebro. Então, doenças dos vasos sanguíneos, porque é um bombeamento, né, que vão irrigar o cérebro, são doenças, então, que estão nesses vasos sanguíneos que vão irrigar o cérebro. Também nós temos as doenças arteriais periféricas, que são doenças dos vasos sanguíneos que vão irrigar os membros os superiores e inferiores do corpo. Aí nós temos as doenças cardíaca reumática. Quando você tem aquela febre reumática, que normalmente é por uma bactéria estreptocócica, ela vai causar danos no músculo do coração e nas válvulas cardíacas também. Então, já é por uma bactéria que atingiu a pessoa. Aí tem as cardiopatias congênitas. Essa é quando tem uma má formação congênita na vida intrauterina do bebezinho, ou quando ele começa a respirar, porque o bebê só começa a respirar quando ele vem ao mundo. E nessa respiração, as válvulas têm que fechar para começar a acontecer o bombeamento do sangue para os órgãos e para o pulmão, né? Tem que ter essa troca aí de fluxo de sangue. Então, em algumas crianças acontece os sopros, as arritmias neste momento do nascimento. Então, que a gente chama de doença congênita, cardiopatia congênita. Tem a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Então, a trombose é um coágulo de sangue que eles formam normalmente nos membros inferiores e ele se desloca, ele transita até o coração, dando uma trombose, ou se ele vai até o pulmão, dá uma embolia pulmonar. E temos os eventos agudos, né, que é o AVC, o acidente vascular cerebral, e os ataques cardíacos, né, como o infarto. Então, esses eventos, eles são causados por um bloqueio agudo, imediato, que vai impedir que o fluxo de sangue vá para o coração ou para o cérebro. Este bloqueio, ele pode ser causado de duas formas, ou por um acúmulo de gordura no interior das artérias que vão irrigar o coração ou o cérebro, ou por uma hemorragia, por uma obstrução de um vaso, né, sanguíneo que vai acontecer, ou também por coágulos de sangue. Então, tudo isso daí, geralmente esses eventos, eles acontecem de todas essas doenças, muitas vezes, né, que não seja que, não é de uma hora para outra, é uma combinação de vários fatores, né, combinações essas que todos estão cansados de saber. É o tabagismo, é o sedentarismo, é o estilo de vida, é uma alimentação inadequada, uso de toxinas, obesidade, a hipertensão, também o diabetes. Então, todos esses quadros desencadeiam essas doenças acima relatadas. Uhum. Inclusive, pessoal, vou aproveitar para dizer para vocês que no final eu vou deixar desse lado aqui a playlist que eu montei somente com as lives da Adri e alguns vídeos meus falando também sobre nutrição, né? E lá vocês vão encontrar muito conteúdo já falando sobre todas essas coisas que a Adriana está mencionando. Então, o que é a nutrição funcional, quais são os riscos. Tem muita informação. Então, agora ela tem uma playlist só dela aqui no canal. E para quem realmente quiser entender isso, tá? Vocês podem buscar as informações por lá, ok? Bom, Dri, e aí então vamos aqui falar um pouquinho, claro, né, sobre o que comer para evitar, por exemplo, o infarto e o AVC, porque pelo que eu entendi, tudo que você falou, de alguma forma, está ligado com algum bloqueio das veias, das artérias, né? E esse bloqueio, ele pode ser uma coisa pequenininha, como ele pode ser uma coisa grandona, e também vai depender de qual artéria ou veia que ele vai estar bloqueando, o estrago vai ser maior ou menor. E só para ver se eu não fugi mesmo lá da escola, né? Quando nós temos uma falta de irrigação, nós chamamos de isquemia, não é isso? É isso mesmo.
E eu Exatamente isso. lembro que antigamente, eu lembro, minha avó, era muito raro ouvir falar sobre isso, porque nós sabemos que o povo mais antigo tinha uma alimentação bem mais correta, né? Até por conta da forma de vida, não existiam tantas indústrias de produtos alimentícios, enfim, mas o pessoal falava que a pessoa teve um derrame. O que, que era esse derrame? Era um AVC, né? Era um Porque AVC. derramava, no caso de ser porque estourou uma veia, alguma coisa, derramou o sangue dentro do cérebro, né? Então, os Isso antigos mesmo. falavam muito derrame. Eu acho que até hoje tem muita gente que ainda fala isso, né? Muita gente. O termo acidente vascular cerebral, a gente pode falar que não é de muitos anos para cá. A gente pode É, falar que dos 30 anos para cá, né, que isso. divulga mais, não é? Era É. dessa forma mesmo. Era um E aí, derrame. o derrame é diferente da isquemia, porque a isquemia é a falta do sangue, e o derrame é quando ele espalha dentro do cérebro, né? Obstrução. É obstrução de um sangue, de um vaso que Aham. extravasa no cérebro. Isso mesmo. Legal, beleza. E aí, Dri, o que que nós precisamos fazer com relação à nossa alimentação e nutrição para evitar esses trem tudo aí que você falou? É. Aí eu uma entrada aqui, vou dar uma introdução diferente. Eu poderia ter feito uma outra pergunta sobre esse assunto, mas eu acho que eu vou colocar aqui dentro mesmo. É Ah, que muitas pessoas falam assim: para fazer uma prevenção de um AVC ou de um problema cardiovascular, eu tenho que estar com colesterol, eu tenho que estar tomando estatinas, porque eu tenho que estar com colesterol bem baixo. Só que muitas vezes, eu já falei isso em outras lives, isso que eu que estava pensando. que o colesterol não é o vilão como todo mundo pensa que ele é, né? Ele é um Então, mocinho, na verdade, né? ele é um mocinho. O colesterol, ele tem muitas funções benéficas no corpo, né? Ele faz parte dos hormônios esteroides, né? A partir do colesterol que a gente tem a testosterona, o estrogênio, a estrona, a aldosterona, a gente tem uma série de produtos vindos do colesterol. Ele tem um fator antioxidante, ele protege o nosso corpo contra qualquer agressão. Por exemplo, ocorre uma inflamação, o colesterol vai lá para ajudar, porque o HDL colesterol é um antioxidante poderosíssimo que nós temos no corpo, que ele chega para impedir que a inflamação aumente e para retirar o colesterol LDL, o colesterol total, para ser levado até o fígado para ser metabolizado. O Uhum. problema está se o LDL colesterol vai estar oxidado ou vai estar glicado. Aí é que é o problema. Então, por conta da pessoa estar com colesterol acima de 200 e por conta do LDL estar acima de 100, não é motivo para tomar estatina, sabe? Há casos, sim, que a estatina faz necessário, com certeza, né? Mas massificou o uso desse medicamento como protocolo. E é isso que a gente tem que entender, que há parâmetros que a gente vai conversar do quais são os alimentos, que a gente tem que ter uma visão diferenciada na interpretação desses valores. Quanto que Uhum. está o meu HDL com o LDL? Quanto que está o meu HDL com colesterol total? Com o triglicérides? E se esse LDL, a gente tem como ter valores de biomarcadores para ver se esse LDL está oxidado, através de Entendi. outros. Por exemplo, o LDL, quando tem aquela hemoglobina glicada, né, que a gente faz o exame lá para ver, a hemoglobina glicada é um biomarcador normalmente pedido para olhar se a glicose está normal, se nos 90 dias a glicose está em torno ali do valor recomendado, né, que seria para nós a nutrição funcional abaixo de 90. Pelos Uhum. valores de referência seria abaixo de 99, mas a gente tem colocado abaixo de 90 como fazer uma prevenção para as doenças do Sim. diabetes e as doenças cardiovasculares. Então, o açúcar é um dos alimentos que adora se aderir a alguma coisa. Então, ele se adere à hemoglobina
que é uma proteína, e forma a glicação. Então, se ele está glicado ou hemoglobina, é hemoglobina glicada. Se essa hemoglobina passa de 5,7, a gente já pode falar que essa pessoa está extremamente inflamada, oxidada, porque aquela glicose naquela hemoglobina já é um biomarcador de um processo cardiovascular, Tá, e certo? quando você Então, fala inflamada, nós estamos falando também do pH sanguíneo que está abaixo de 7, não é isso? sim, A sim, inflamação causa a acidez, isso, né? isso, modifica toda a acidez sanguínea, sabe? Sim, Aí, o sim. que nós temos que pensar também? Que esse LDL oxidado é ele quem vai acumular no interior das artérias, é ele que vai dificultar o fluxo de sangue passar e vai dificultar a elasticidade dessa artéria. Então, Entendi. esse LDL que a gente tem que ficar muito atenta a essa formação daqueles radicais livres, que é aquela sujeira que o nosso corpo produz, que vai oxidar as nossas células. Então, a gente tem que cuidar muito bem desses radicais livres. E quais são os alimentos, né, que vão produzir isso, né? Os açúcares, né, como eu falei, que o açúcar é um grande glicador, ele Mas, adora... Andrei, quando você fala de açúcares, explica direitinho, porque senão a pessoa vai achar que é só aquele açúcar branco lá que está no açucareiro. Não, não, não. Não, é aquele açúcar branco e o açúcar que estão nos alimentos industrializados. Então, ele está no macarrão instantâneo, ele está no hambúrguer, na salsicha, ele está no frango empanado, ele está na lasanha Em tudo aquilo industrializada. que não dá E trabalho para fazer, né? Que a pessoa vai lá, compra, desembala, enfia no micro-ondas ou numa, sei lá, air isso. fry, sei lá, e pronto. Isso. Também está nos biscoitos, estão nos bolos, está em Em quase tudo. tudo, né? Está em quase tudo. É. Exatamente. Então, esse açúcar, ele faz exatamente na barrinha de cereal, né? Nos sucos de caixa, né? Então, ele faz essa glicação com o LDL e vai oxidar esse LDL. Também lembrando a exposição a toxinas, né? Na poluição do ar, no uso de desodorantes, que a gente já tanto falou, né? No uso de Ah, panelas Teflon, né? Que a gente já tanto comentou, nas embalagens solar, plásticas, nas maquiagens, exatamente. Então, isso. todos esses poluentes também vão formar esses radicais livres que vão oxidar esse LDL, que daí ele vai causar os problemas cardiovasculares no entupimento das artérias ou dificultando a elasticidade dessas artérias, né, para que elas tenham um movimento e não um enrijecimento. E Sim. o que a gente vai limpar estes radicais livres, né? Nós temos as vitaminas e os minerais, então vamos falar aí agora em alimentos, né? Nós temos o selênio, tão comentado e tão falado, né, que ele está na castanha do Pará, ou agora a gente chama de castanha do Brasil, ele está nos ovos, na semente de girassol, no feijão. Aí nós temos o magnésio que é tão também divulgado atualmente, que todos nós devemos ter uma quantidade, né? O magnésio tem que estar no sangue total em torno de 2,1 para cima, porque ele faz parte de mais de 350 reações químicas no nosso corpo, e ele está presente no chocolate amargo, na couve, na ervilha, lentilha, grão de bico, tremoço, em todas as leguminosas. O zinco, ele está presente na ostra, que para nós é mais difícil, mas está no camarão também, está no chocolate amargo, assim como o magnésio, né? Na semente de abóbora, nas amêndoas. O manganês, ele está na linhaça, no grão de bico, no coentro, no palmito. O ferro, ele vai estar, né? Então, olha, você vê, todos são alimentos fáceis da gente ter acesso, né, Nossa, eu ia Sofia? fazer uma listinha aqui para colocar uma tarja aí, mas eu desisti, deixa para lá. So, Então, o ferro, né, nas leguminosas, no nosso feijão de todo dia, tem ali o ferro, no espinafre, no cacau, né, principalmente o cacau 100% sem açúcar, né, esse é o mais adequado.
né? E o chocolate meio amargo, acima de 70% ou 80% de cacau. O cobre vai estar nas nozes, na ervilha, nos frutos do mar, no fígado bovino ou no fígado da galinha também tem. Então, lembrando que para a gente eliminar radicais livres, a gente tem que pensar ali que a gente fala na matriz da nutrição funcional, que é olhar para o sono, você cuidar das suas relações, né, para não ter relações tóxicas, seja no seu trabalho, ou no seu ciclo de amizade, ou no seu familiar. Você tem que ter uma boa hidratação, uma boa alimentação, você tem que, você tem que ter uma resiliência, né, para diminuir o seu estresse, que tanto produz radicais livres, que tanto danificam o nosso organismo, né? E nós temos também as frutas vermelhas, né, aqueles que as pessoas chamam de berries, né, que na blueberries, que é o mirtilo, a berry, o morango, mas vamos colocar aqui para o nosso país, né? Nós temos de frutas vermelhas, nós temos o morango, a amora, nós temos a cerola, nós temos a pitanga, nós temos a jabuticaba, que é roxinha, nós temos o pequi, nós temos o mirtilo, que poucas pessoas têm acesso a ele, mas nós temos a jabuticaba, que é tão roxinha quanto o açaí, só que não é aquele açaí com xarope de guaraná, com leite em pó, é aquele... É aquele açaí liofilizado sem açúcar, é o açaí de verdade. O açaí Esse sim, raiz, pessoal, não é esse o raiz. açaí Nutella que tem por aí, não, né? Que o povo sai da Isso. academia, come aquele negócio daquele tamanho, achando que está arrasando e está passando no fundo, é uma baita de uma vergonha, né? Isso mesmo, isso mesmo. É esse açaí que a gente está falando, de verdade. Mas tira Então, uma dúvida, no caso da jabuticaba, precisa comer a casca? sim, Mas, sim, por exemplo, porque precisa comer ou pode mastigar e não engolir a casca? isso, porque muitas pessoas ou só chupa o caldinho e joga o resto tudo, a intenção é macerar aquela casca, porque essa substância, né, que nós estamos falando de polifenóis, que são os antioxidantes tão poderosos, né, resveratrol, polifenóis, que são esse antioxidante, esse anti-inflamatório tão poderoso que contém nessas frutas, está na casquinha, no roxinho da casca da jabuticaba. Então tem que ser, tanto é que quando a gente mastiga, ela é um pouquinho mais amarga, sabe? Então, tem que mastigar e aí você pode cuspir a casquinha, né? Assim como a uva roxa, né? Se a gente for falar da uva roxa também, né? Não é só chupar e jogar a casquinha fora, é mastigar e aí eu acho que ela é bem mais fácil de engolir, né? Engole, A da sabe? uva é Vai bem mais lá, fácil. aproveita tudo. Uhum. Na uva é mais fácil, na jabuticaba ela já tem esse amargo maior. E ela Então, é mais e esses grossa, tem pessoas que não conseguem digerir direito, aí você resolve uma coisa, complica a outra, entendeu? Então, Isso mesmo. E essa função, então, desses alimentos, né, vermelhos e roxos, para quê? Né? Para a gente reduzir a inflamação, a oxidação da formação daqueles radicais livres, e para a gente reduzir a insulina, reduzir a glicose, reduzir a pressão alta, reduzir o colesterol, né, a oxidação do LDL, que aí é que está o problema, né, e as inflamações do corpo. E nós temos também outras fontes. Nós temos o ovo, que ele vai ter a colina, que é tanto bom, muito bom para limpar as artérias, para aumentar esse fluxo de sangue, como também para a memória, né? Nós temos no ovo também os carotenoides, aqueles amarelinhos, né, que está na manga, que está na cenoura, na abóbora, né, que também tem essa ação antioxidante. Nós temos os ômegas, né, ômega 3, né, lembrando que tem que ser aquele salmão nativo, né, de águas profundas e não do cativeiro, né, não é alimentado esse com salmão ração, aí que a cheio de gente está acostumado. poluentes, né, vale. Gente, só uma parte aqui. O verdadeiro salmão custa caro. É que nem a história do sal rosa do Himalaia.
Não precisa comprar sal rosa do Himalaia, porque ele não é do Himalaia, não. Ele provavelmente é aqui do Nordeste mesmo e ele só foi colorido. Então, você compra o Colorido. sal grosso, integral, normal, sal grosso, e bate no liquidificador e usa na sua alimentação, que é muito melhor do que o sal refinado e é extremamente barato, não passa nem perto do Himalaia. Quanto deve custar, Adri, o quilo de um sal do Himalaia? Uma bala de Não dinheiro. faço ideia, não faço ideia, porque eu já uso o sal grosso iodado, né? A gente só tem que prestar atenção nisso, que ele seja iodado, porque é um sal extremamente benéfico. O tempero da minha casa eu faço com sal e cheio de ervas. Eu coloco salsinha, cebolinha, eu bato orégano, eu bato manjericão, eu bato cebola, eu bato alho, eu faço o meu tempero em casa. Então não precisa dificultar ou ir pelo modismo, né? Pelo que as pessoas, tem que ser o sal rosa. Tem nada, gente, tem que ser um sal de Dri, qualidade. gostei. Como assim? Por exemplo, você bate o sal, todas essas ervas frescas, você bate fresca, Sim. que Mas você se não tiver fresca, pode ser a desidratada também. sim, Normalmente eu bato a fresca porque eu consigo encontrá-las. Mas para sei, quem não consegue, é melhor a desidratada sei. do que E tempero de pronto. preferência adquirida num empório e não esses que ficam pendurados no supermercado, porque normalmente desses lugares que vende, né, oleaginosas, castanhas, seja lá o que for, é mais fresco, né, do que essa que vai para o supermercado, não é? Isso, isso. Tá, O tempo de prateleira do supermercado é muito maior do que a maior, rotatividade nessas lojas. Isso. tá. Que E são outra especialistas pergunta, nesses produtos. tá, no caso de se bater o tempero fresco, você coloca cebola, o alho, todas as ervas frescas, o sal, e você deixa armazenado por quanto tempo que ele vale? Eu faço a cada 2 meses eu faço, sabe? Aí eu Mesmo coloco com num tudo pote de fresco? vidro, é, é, é. Eu deixo, No- né? Fica um mês tranquilamente, um mês. Como agora minha casa, meu ninho tá vazio, né? Somos só ah, 2 pessoas, eu faço uma vez por mês, sabe? ah, Então eu encho o potinho ali e vai usando, né? Eu vou usando, mas ele ajunta um pouco de água, porque vai ter muitas ervas frescas, né? Então frescas, ele ajunta um pouco de água, porque eu também, para poder liquidificar, a cebola já solta muita água, né? Eu uso normalmente a cebola roxa. Então, solta um pouco de água, mas eu vou usando, fica muito saboroso, quando você vai sabe? usar, você provavelmente dá uma misturadinha, porque não pode jogar essa água fora, porque ela está repleta de nutrientes ali, né? Sim, sim. Por exemplo, quando eu vou fazer o arroz, eu já pego um pouquinho daquela água, eu já cato aquela aguinha que está formando, que aí ali já tem muito tempero, muito nutriente. Legal, Exatamente. maravilha. Tá É, vendo, pessoal? Dicas, é. dicas, dicas da Adriana. Verdade, nossa, tem muita, muita coisa boa. A gente pode fazer uma live só com dica, né, Dri? Também eu acho que seria Nossa, tem bem legal. muita, De coisa tem de muita. cozinhar, né? Bom, vamos lá, Tem. voltando aqui. O que que a gente pode fazer para manter a pressão arterial abaixo do 12/8, que é mais ou menos aí o ideal, se bem que eu acho que muito do que nós já falamos aqui ajuda bastante, especialmente a resiliência e manter-se em harmonia interior, para não ficar nervosão, entendeu? E levar os neurotransmissores às loucuras, não é assim, Dri? É assim, primeiro lembrando, o que que é uma pressão alta, né? É a pressão que o sangue faz no interior das artérias. E por que que a pressão aumenta? É porque, por conta dessas obstruções, por conta da diminuição desses calibres ou de um enrijecimento dessas artérias, esse fluxo de sangue, o coração vai ter que bombear com muita mais pressão para o sangue chegar em todas as partes do corpo. E quanto maior o corpo exigir uma maior pressão nessas artérias para o fluxo passar, maior a pressão arterial. Então, a pressão arterial, vou falar assim, ela é muito comum de acometer mulheres acima de 45 anos ou no período da menopausa, porque um dos hormônios que é um grande flexibilizador dessa proteção cardiovascular é o estrogênio. Então, o estrogênio, ele aumenta a elasticidade das válvulas, das nossas artérias,
e o fluxo de sangue por ali passar. Então, quando cai o estrogênio, muitas mulheres ficam hipertensas por conta dessa alteração hormonal. Então, eu sempre falo com as minhas clientes e com todas as pessoas que convivem comigo que cuidar não somente do sal, porque as pessoas acham que para manter a pressão abaixo, elas têm que ter só diminuir a ingestão de sal. E nós temos que lembrar que essa pressão, ela é mantida tanto com o sal, consumido em menor quantidade, também quanto o açúcar, por conta daquela oxidação que a gente falou que acontece a poluição que chega com os radicais livres nas nossas, sujando as nossas células, por assim dizer, né, poluindo o nosso corpo. Então, a Sociedade Brasileira, né, de Cardiologia coloca que a hipertensão é a partir de 14/9, que o adequado é 12/8, né, abaixo de 12/8. Então, quais são as providências? A gente tem que reduzir todos os alimentos industrializados, que a gente já falou, né, todos os sucos de caixinha, as barrinhas de cereais, os açúcares de uma forma geral, os fast food, né, isso, os lixos. Reduzir os carboidratos refinados de bolos, de pães, né, de doces, de refrigerantes, né? E uma coisa que acontece é o seguinte: as pessoas não têm noção que quando elas ingerem muitos alimentos refinados, de pães brancos, de massas brancas, de arroz, que aumenta a insulina. Esse aumento desse hormônio insulina faz com que tenha uma captação maior de ácido úrico lá no rim. E esse aumento desse ácido úrico, ele é extremamente nocivo como um oxidante e um desencadeador de problemas vasculares e cardiovasculares. Por quê? Com o ácido úrico, ele faz uma maior retenção de sódio e uma maior inflamação orgânica. Então, olha só, tudo levado também por conta de um açúcar. Então, o açúcar libera insulina, insulina faz com que seja captada maior quantidade de ácido úrico, esse ácido úrico promove maior retenção de sódio, lá a nível do rim mesmo, e aumenta o processo inflamatório no corpo. Inflamação no corpo vem desencadear todos os problemas que a gente falou das doenças no coração, né? E como nós somos conduzidos a sempre acreditar que o mal é a gordura, não estou falando aqui para encher a cara de gordura, mas o que a gente sempre ouve é a gordura faz mal. É muito raro, né, a gente ver se falar, olha, o grande vilão é, na verdade, o carboidrato, principalmente o industrializado, o processado, né? E uma outra coisa também, Dri, que eu acho importante, não sei se você vai falar, mas se já for, já estou falando antes. Quando a gente fala de sal, pessoal, em hipótese alguma, consuma o tal do sal refinado. Porque se você consumir muito ou pouco, ele é o refinado, ele vai te fazer mal de qualquer forma. Então, substitua o sal refinado pelo sal grosso, iodado, batido no liquidificador. Certo, Dri? Exato, As pessoas exato. falam, eu vou reduzir o sal. E elas ficam contando por aqueles pacotinhos de sal, aqueles pacotinhos de 1 grama, eu acho, que a gente compra, né? Gente, aquele sal é um veneno. Vamos falar a palavra aqui, porque é o que é, não é, Dri? É isso, porque é tudo que é refinado, né? Os óleos refinados, o açúcar refinado, o sal refinado, né? Porque o refinamento é um processo industrializado muito industrializado, que passou por uma cascata. Passou por uma cascata muito grande de vários e vários e vários e vários processos dentro da indústria alimentícia. Então, sobrou o quê daquele alimento, né? Então, é nessa questão que a gente está falando. E uma outra coisa, Su, é que a gente tem como usar os vasodilatadores naturais. O que quer dizer isso? Nós temos alimentos que vão aumentar, nós temos uma substância no nosso corpo, que é um gás, que chama óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele dilata, eu já falei em outras lives também, ele dilata as nossas artérias para o maior fluxo de sangue passar. Então, nós temos em vários alimentos, por exemplo, na simples beterraba, sabe? A beterraba, ela tem o nitrato,
que é transformado em nitrito e depois em óxido nítrico. Então, a beterraba, aí pode fazer suco da beterraba, beterraba cozida, beterraba ralada, né? Receitas com beterraba. A beterraba é um excelente. Eu tive um pico de pressão por conta de menopausa. E antes de eu procurar cardiologista e tudo, eu saí de uma medição, eu fui recusada no teste de avaliação da academia, eu fui refazer minha ficha e ela falou, não, você está com a pressão 15/9. E eu levei um susto. E eu falei, 15/9? Eu fiz a minha colega repetir 3 vezes a medição, e ela falou 15/9. E eu fiquei boquiaberta, eu falei assim, como assim, sabe? Por uma falta de proteção. Olha, para você ver como que a mulher, a menopausada, tem que ser muito mais cuidada e muito mais assistida. E dali, o que eu fiz? Naquele momento, eu falei assim, eu preciso abaixar essa pressão. Então, eu peguei a cápsula de óleo de alho, sabe? Que é uma cápsula que a gente encontra em qualquer farmácia, de qualquer jeito, farmácia qualquer uma, normal. E cheguei em casa e fiz o suco da beterraba, sabe? Eu bati a beterraba com a couve, com uma laranja, e tomei aquele suco, e tomei, a cada 8 horas, eu tomava 2 cápsulas de alho, sabe? E aí, eu voltei para fazer a medição, eu fiquei impressionada, de 15/9, depois de 2 horas que eu havia tomado esse suco de beterraba e mais a cápsula de alho, a minha pressão já estava 13/8. No final daquele dia, eu fiquei sabendo isso às 9 da manhã, a hora que era 8 horas da noite, minha pressão já estava 12/8, sabe? Nossa. Aí então assim, tem como a gente reverter o processo, mas a hipertensão ela é silenciosa, né? Ela não causa desconforto no começo, no início, que era o que estava acontecendo comigo. Então, essa reversão a gente consegue fazendo também atividade física regular, né? Controlando o sódio, o açúcar, né? Diminuindo o estresse, né? Tem várias formas da gente, mas pensando aqui em alimentação, nós também temos fontes de arginina, que também vai liberar o óxido nítrico, vai ser um facilitador da liberação desse óxido nítrico. E onde que eles estão? Eles estão na semente de girassol, na semente de abóbora, na aveia, no pistache, na castanha de caju. Na carne de frango também tem arginina. Nos peixes, nos frutos do mar. Ah lá, o cacau também libera o óxido nítrico. E, de novo, os ômegas 3, né, que, vamos falar, nós não temos o acesso ao salmão nativo, né, aquele de águas profundas, né, que vai ter uma quantidade maior de EPDHA, mas nós temos a sardinha, a nossa famosa sardinha, que é tão fácil, tão acessível, né. Aí nós também temos o ômega 3 da semente de linhaça, da chia, da semente de abóbora também, e nós temos a famosa, para o coração, nós temos que pensar também na coenzima Q10, que é uma famosa, assim, ela está nas cebolas, a coenzima Q10, ela é muito interessante, e tem uma receitinha, já que a gente falou de receitinha, tem uma receitinha de coenzima Q10 que é muito fácil, porque assim, ele é um suplemento caro, mas tem uma forma muito bacana de fazer, que é pegar a casca das cebolas, aquela casquinha que fica por fora da cebola, que ela é mais sequinha, sabe? A gente tira a primeira e a segunda camada, né, da cebola. Eu gosto muito de usar a cebola roxa, porque vai ter mais antocianina por ser roxa, né, vai ter mais antioxidante, e depois eu levo no forno ou no forninho, só para dar uma maior desidratada. É só triturar no liquidificador aquelas cascas secas, e aí eu faço, ai, que pena que a minha acabou, senão eu ia mostrar aqui ao vivo e a cores. Você mostra na Aí ela próxima. fica, mostro. Aí ela faz, só que eu tô juntando a casca de novo, aí eu tenho que juntar a casca para fazer. Aí ela fica na cor, fruta cor, ela fica parecendo purpurina, é a sensação que eu tenho. Aí na hora que eu coloco na minha salada, ela fica toda assim, aquela cor exótica. Então você dá aquela secada no forno, aí você bate no liquidificador, acondiciona num pote de vidro e usa como decoração.
Exatamente, e uso porque ali vai ser decorativa, mas eu estou colocando coenzima Q10 na minha salada, sabe? Aham. Então eu vou colocar esse poderoso antioxidante. E nós temos Nossa, um que outro poderoso legal. para o coração também, que é o ácido alfa-lipoico, sabe? Porque assim, nós temos dois grandes antioxidantes. O primeiro antioxidante é a glutationa, e quem toma estatina, a glutationa é reduzida. Glutationa, complexo B, B6, E a B9, estatina, B12 ela é tem tantos defeitos exfoliada. colaterais que é assustador, Muitos, né? Uhum. exatamente. E daí, para quem usa a estatina, a gente indica usar o ácido alfa-lipoico, porque ele é um grande protetor cardiovascular, sabe? Então, aí dessa forma, a gente consegue cuidar do nosso coração, não somente com o nosso pensamento, com a nossa prática esportiva, com a nossa alimentação, mas com todos os cuidados que a gente tem que passar aqui de conhecimento, né, Sô? E a gente tem que pôr a boca no trombone, que o açúcar é um grande vilão. Carboidratos refinados são grandes vilões para a pressão arterial. Uhum. E deixa eu aproveitar e fazer aqui, ó, vou até por aqui a tarjinha, ó. Farmácia de Manipulação Bioera lá com a Elaine, Minha lá de parceirona. Paraguaçu, também, parceira da Adri, elas trabalham em parceria, né? Mas Isso. é muito interessante, porque desde que eu conheci a Elaine, ela está fazendo todo um acompanhamento e um tratamento comigo, né? De suplementos e tudo mais. Eu tomo ômega 3, ômega 6 e coenzima Q10 lá da farmácia dela, tá? Entre Exatamente. outras coisinhas mais aí que ela avaliou para mim, mas assim, eu tomo com ela. Eu tomo Uhum, com ela. sim, porque a gente tem que ter uma boa farmácia de manipulação, né, uma que seja referência, que seja muito séria, porque a matéria-prima tem que ser de qualidade, né, então a gente tem que Exatamente. saber, né, de onde vem, né, e por quem é feito, né. Agora, uma pergunta, Adri, quando você falou, eu estou anotando, porque senão eu vou esquecer, né? Quando você falou de tomar esse suco de beterraba com couve, com laranja e com a cápsula de alho, por quanto tempo isso? Porque, por exemplo, eu não consigo me dar bem com cápsula de alho, não vai, certo? Uhum, não Mas, digere. Uhum. não Mas aí digere. a beterraba já ajuda, sabe? Então, vamos supor, Eu usei o alho porque eu estava com o pico da pressão. Aí eu usei entendi. tudo que fazia a liberação do óxido Sei, foi nítrico. uma coisa assim Mas só a aguda ali. beterraba por si só a beterraba por si só já é já é uma produtora de óxido nítrico, Então, vamos supor, sabe? uma pessoa que está aí lutando com uma pressão alta, ela pode fazer o uso do suco de beterraba com a laranja, por exemplo, para, né, ficar, para ela tomar o que uma vez por dia? Como que ela faz isso? Sim, sim, Como que é? sim, pode ser uma vez ao dia eu acordar, como se fosse um detox. Aí, vamos caprichar um pouquinho mais, né? A Ah, gente pode ó, colocar uma meia beterraba, pode colocar uma folha de couve pequena, pode colocar o suco de uma laranja, podemos colocar uma colher de sopa de semente de linhaça, porque vai ter o ômega 3, ômega 6 ali, e aí a sim, gente coloca um pouco de água, bate, a cor fica linda, né, com a cor de é, beterraba, e a beterraba é adocicada. sim, Então, fica super gostosa e fica um suco maravilhoso. Se a pessoa nem, por exemplo, se a pessoa está controlando triglicéridos, nem quiser colocar laranja, ela nem faz necessária, porque entendi, a beterraba por si só já vai deixar o suco bem adocicado. entendi. Olha só quantas dicas hoje para a gente fazer lá na cozinha. E aí, Dri, eu acho que nós falamos tudo, né? Você quer Acho complementar que alguma sim. coisa? A gente tem que entender que nós temos que a doença cardiovascular, muitas vezes, por ser silenciosa, principalmente quando inicia ali com uma pressão alta, né, muitas pessoas, a nossa população, muitas pessoas nem sabem que são hipertensas, é realmente a gente olhar, ter essa atenção, né, um olhar mais, não é porque eu estou com 40 anos que eu tenho que atingir 60, 70 anos comendo como eu comia, como sempre. As pessoas têm que entender que, com o passar do tempo, a gente tem que modificar o nosso estilo de vida. Faz-se necessário essa conscientização, né? Tá. Que E, isso é importante.
E eu quero complementar com o seguinte: o pulmão, ele precisa de um sangue bem sadio, né, bem bonzão, para que ele possa efetivamente colocar dentro do sangue, lá nos alvéolos, na troca lá, né, a quantidade de oxigênio necessária. Então, tudo isso que nós falamos aqui está, obviamente, atuando em favor também do pulmão, porque tendo um corpo saudável e um sangue que circula bem e tudo, o pulmão está sendo beneficiado amplamente, né, Dri? Exatamente, exatamente. Então, são dois órgãos que são casados e trabalham em harmonia ali. Isso Beleza. mesmo. Maravilha, então, Dri. Então, eu agradeço a sua participação. E no nosso próximo encontro vai ser, se tudo correr bem, dia 4 de julho, né? E nós vamos falar sobre o estômago, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. E tem muito Só o assunto. estômago, Muito né? assunto já foi falado, mas a gente aprofunda aqui o assunto. Exatamente. Tá bom, então, Andri, muito grata pela sua presença, viu? Eu que agradeço, sou. Uma boa noite a todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que nós aqui sempre acabamos repetindo várias informações, mas é sempre bom ouvir de novo, de novo, de novo, porque cada vez que nós fazemos esse bate-papo sempre vem de uma forma diferente, alguma coisa nova sai, que nem hoje, por exemplo, as receitas foi bem interessante, tá? E na semana que vem nós estaremos ao vivo, quem estará conosco é a Dominique Góes, que também já é sócia aqui do canal, mas faz tempo que ela não aparece por aqui, e nós vamos falar sobre as pedras, tá? Ela vai mostrar algumas pedras para vocês, nós vamos falar sobre características delas, tanto características físicas quanto energéticas, vai ser um papo bem interessante. Dominique Góes, do canal Força Azul Terapias. E eu espero que vocês fiquem comigo mais um pouquinho no canal, tem uma série de playlists, cards aí que eu vou colocar para vocês assistirem, e eu desejo a todos uma excelente semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para vocês. Tchau!